Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Sempre motivo de alegria, irmãos, estar aqui juntos para adorar o Senhor, para louvarmos o nome do Senhor. Como é bom nos reunirmos como igreja e exaltar o nome dEle. Quantos gostam aqui de adorar o Senhor aqui? De se reunir aqui e adorar o Senhor, sentir a presença do Espírito, né? E sentir o calor do amor dos irmãos, encontrar os irmãos, é sempre motivo de muita alegria. Está aqui mesmo. Queria convidar você para abrir Atos capítulo 2, do verso 14 até o 41, o discurso de Pedro. Alguns irmãos que eu não vi há algum tempo, enquanto vai abrindo aí, fico feliz aí de ver ali o Catarina, né? Lister. Sejam bem-vindos, o irmão Pina aí, né? Que bom. A gente está se vendo de novo aqui. Patrick, o pessoal está pedindo para tentar dar um ganho no som, alguma coisa aí. Viu? Então vamos lá. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como o vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousou em esperança. Porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentará no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E a este, Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungindo-se-lhes o coração, e perguntaram
a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis do dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós estamos agora, irmãos, no momento das Escrituras, onde no capítulo 2, do verso 1 ao 11, o Espírito Santo acabara de ser derramado à igreja. A igreja tinha ficado cheia do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a profetizar as grandezas de Deus, e eles começaram a falar da grandeza de Deus a todas as nações de forma poderosa e milagrosa. E uma pergunta surge quando eles começam, alguns com zombaria, dizendo: estão eles embriagados? Porque muitos falavam outras línguas. E Pedro então se levanta para pregar uma grande mensagem em resposta àquela pergunta e para explicar aquela frase. Mas qual era o conteúdo da mensagem de Pedro? Qual era o conteúdo da mensagem da igreja primitiva e dos apóstolos? E hoje eu quero te convidar a lermos a mensagem e a pregação de Pedro. E até te convidar a pensar como acontecem as pregações dos nossos dias, as pregações que fazem sucesso nos nossos dias. Quais são as pregações, quais são os temas das pregações populares de hoje? Elas são fiéis à mensagem apostólica? Elas são fiéis àquilo que os apóstolos nos ensinaram, aquilo que Cristo nos chamou para pregar? Por isso eu te convido a estudarmos a primeira pregação da história da igreja. A igreja tinha acabado de ser inaugurada em Pentecostes. Agora o primeiro sermão, qual foi o conteúdo dele, o que ele nos ensina? E a ideia de estudarmos o discurso de Pedro é tão importante, porque enquanto o livro de Atos ele é conhecido como Atos dos Apóstolos, ele muito bem poderia ser intitulado de Atos e Discursos dos Apóstolos. Há 19 pregações relatadas no livro de Atos: 8 de Pedro, 9 de Paulo, uma de Estevão, uma de Tiago, e ainda mais 4 discursos de não cristão, de Gamaliel, do oficial de Éfeso e de Tertúlio. Quase que um discurso por capítulo no livro de Atos. Por isso os discursos, as pregações no livro de Atos, elas são tão importantes e elas precisam da nossa atenção, especialmente hoje, onde pregação está disponível em cada canal do Facebook, YouTube, Instagram e etc. E a primeira coisa que eu quero relatar para você hoje é que havia um centro na pregação de Pedro. A primeira pregação foi uma pregação onde Jesus Cristo era o centro da mensagem. Jesus Cristo, aquele que veio, viveu, morreu, ressuscitou, está exaltado à direita do Deus Pai, derramando salvação e o seu Espírito sobre toda a carne. Essa era a mensagem dos apóstolos. Esse era o centro da teologia dos apóstolos, o centro da mensagem do apóstolo, o centro da mensagem do livro de Atos. Pedro prega a Cristo no poder do Espírito Santo. Então, diante da pergunta: estão embriagados? Pedro faz... Tá tudo bem aí? Quer mudar o microfone sem ser o de cabeça aqui? Está muito ruim. Pedro apresenta a sua mensagem respondendo sobre Jesus Cristo. E ele vai apresentar a salvação, o Salvador e os salvos. Em primeiro lugar, então, ele apresenta a salvação, nos versículos de 14 a 21. Quando
lidando com a pergunta, esses homens estão embriagados, ele diz assim: e acontecerá. Ele diz assim: esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Não, eles não estão bêbados, até porque são 9 horas da manhã, num dos momentos de oração, onde eles estavam orando e o Espírito foi derramado. Mas ele começa a pregar dizendo assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, citando o profeta Joel. Ele está começando a apresentar o que era a profecia de Joel. E a profecia de Joel, que fala que no último dia o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, era uma profecia que falava sobre o final dos tempos, sobre a grande salvação de Israel, sobre a chegada do reino de Deus. E ele estava então apresentando, dizendo que o reino de Deus chegou, o Messias chegou, a salvação chegou, os últimos dias já se manifestam entre nós. É a mensagem de Pedro, é chegada a salvação. Com Jesus e os apóstolos, os últimos dias esperados pelo Antigo Testamento, que muita gente fica sempre esperando para frente, esperando um dia, os últimos dias, o dia do Senhor. Os últimos dias foram inaugurados com Jesus Cristo, com a chegada do Rei, com a chegada do reino, com a descida do Espírito Santo, com o avivamento. Os últimos dias foram inaugurados, assim interpretaram todos os apóstolos, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, quanto o autor de Hebreus, em seus documentos, em suas cartas, nos seus evangelhos, eles associaram os últimos dias, tendo início na vinda de Jesus, e esses últimos dias vão durar até a volta de Jesus. E o que era a ideia dos últimos dias? Segundo Deuteronômio 28-30, a lei falava para Israel que quando eles pecassem, eles receberiam juízo de Deus, eles seriam expulsos da terra prometida, ficariam longe do templo, eles receberiam a derrota pelos inimigos, o que aconteceu com a Síria, que invadiu Israel, a Babilônia, que invadiu Israel, e eles foram levados exilados para aquelas nações, eles seriam presos, eles viveriam agora a opressão do inimigo, e tudo isso a própria lei de Moisés já apontava, que quando o povo pecasse contra Deus, eles iriam sofrer na mão dos inimigos, eles sofreriam a opressão, eles sofreriam a morte, eles sofreriam o distanciamento de Deus, ao ponto que, da vinda de Jesus até o profeta Malaquias, chegou ao ponto de ter um silêncio total de profetas, 400 anos, onde não havia profetas em Israel, e o pecado reinava no meio do povo de Deus, no meio da terra, e eles esperavam. Quem lê as profecias de Isaías, quem lê as profecias de Zacarias, quem lê as profecias de Daniel, esperavam que haveria o tempo do Senhor, o tempo da restauração, o dia do Senhor, onde esse dia traria a chegada do Messias, e com a chegada do Messias haveria o derramar do Espírito, tirando o coração de pedra, colocando o coração de sangue, escrevendo de carne, escrevendo a lei no nosso interior. Haveria a ressurreição dos mortos, conforme pensavam os fariseus. Deus reuniria novamente o povo de Deus, e haveria salvação para a nação e para todas as terras. Não haveria mais mal, injustiça, dor, sofrimento. Havia uma esperança em todo o Antigo Testamento do chegar do novo dia. Então, Pedro, para explicar essa chegada, usa a profecia de Joel, capítulo 2. E na profecia de Joel, capítulo 2, ele diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e sobre seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ele diz: olha, vai haver um avivamento abundante, e esse avivamento abundante que testifica a chegada do reino de Deus, ele está acontecendo agora.
O que vocês estão vendo é porque Joel já havia predito que o Espírito seria derramado em abundância. Não era como quem derrama umas gotas, não é como quem derrama um copo, mas é alguém que derrama abundantemente do Espírito sobre a terra, sobre o povo de Deus. E ele diz: chegou o tempo da salvação, e essa salvação seria sobre toda a carne, não era só para Israel, não era só para os judeus, mas havia uma profecia de que o Espírito alcançaria as nações, que o Espírito alcançaria a terra toda seria cheia das grandezas de Deus, todos cheios, não apenas profetas, não apenas sacerdotes, mas no final dos tempos, nos últimos dias, Deus levantaria um povo de profetas, um povo de sacerdotes, um povo restaurado, cheio do Espírito Santo de Deus. De tal maneira que não havia distinção, não é homens. Ele diz: os vossos filhos e vossas filhas, não há mais distinção de sexo, todos seriam profetas. Todos seriam abundantemente cheios, não há questão de idade. Ele diz: tanto jovens quanto velhos, todos serão cheios do Espírito. Não há posição social. Ele diz: até sobre os vossos servos e escravos, que muitos eram de outras nações, que muitos nem eram considerados como humanos de certa forma, eles eram uma sub-raça, mas ele diz: não, até sobre os escravos, todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Essa era a profecia, era o que eles esperavam. E Pedro está dizendo: hoje se cumpre essa promessa. O Espírito prometido chegou. A ideia de que o profeta Joel falava que eles profetizarão. Ele diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. O que ele está dizendo? A ideia de profetas, visões e sonhos estão ligados ao dom de profecia. E ele está olhando aquele mover de Pentecostes e dizer: hoje se cumpre isso. Deus levantou um povo de profetas. O que essa mensagem indica para aquele povo judeu? A salvação chegou em Israel. Glória a Deus. Somos salvos. Chegou o tempo da salvação. E ele termina a profecia de Joel, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Chegou a salvação. O tempo da morte, da dor, do exílio, do sofrimento, da opressão acabou, porque Deus restaurou a terra e o seu povo. Chegou a salvação. Temos a oportunidade agora, diz Pedro, de experimentar, conforme as Escrituras, uma nova vida no Espírito. E essa teologia, ela avança por todos os escritos dos apóstolos. Jesus, relatado por João no capítulo 3, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A igreja são aqueles que nasceram do Espírito, está dizendo Pedro, usando as palavras de Jesus Cristo, porque como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, experimentar uma vida nova. Não é mais a vida de opressão, na mão do diabo, na mão do pecado, na mão do mundo. Não é mais necessário viver uma vida de escravidão e de dor, mas há uma oportunidade de vida nova no Espírito, porque o Espírito foi derramado sobre nós. O próprio Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas do seu interior jorrarão abundantemente rios de água viva. Paulo, por sua vez, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele ainda chega a dizer aos romanos que assim andemos nós também em novidade de vida. O Espírito nos proporciona nascer novamente para viver uma vida liberta, abundante e feliz, restaurado
por Jesus Cristo. Essa é a mensagem da salvação. Em Cristo podemos viver perdoados, reconciliados, restaurados, libertos, para viver uma nova vida cheia do Espírito. Você pode, em Cristo, entrar numa nova era. Não na era desse mundo caído, deturpado, sofrido, cheio de abusos e maldades. Não, mas em Cristo, Ele vai trazer uma infusão do Espírito na sua vida, para começar uma nova era, uma nova existência, um novo tempo para você. A era do Espírito, não somente para a história da igreja, mas a era do Espírito, o novo nascimento, o nascer espiritual, pode acontecer na sua vida hoje, aqui. Você pode viver na nova era. Em segundo lugar, a gente sabe que o tempo da salvação chegou e nossa vida pode ser totalmente nova. Mas como? Eu preciso saber quem é o Salvador. E ele diz que só é possível esse novo nascimento, esse derramar do Espírito, porque Jesus Cristo é aquele que é o Messias que cumpre as promessas. Jesus é o Salvador esperado, aquele que viria combater os inimigos de Israel, libertar-os do exílio, libertar-os da opressão. Ele começa a pregar o nome de Jesus, dizendo: Jesus é aquele que cumpre essas escrituras. Por isso Jesus é o centro da pregação de Pedro no seu primeiro sermão. Ele começa dizendo sobre a vida de Jesus em primeiro lugar. Ele diz: Jesus é um varão aprovado por Deus. E ele diz: e vocês viram, vocês testemunharam, os olhos de vocês olharam maravilhas, sinais e prodígios. Ninguém que fez os sinais que Jesus fez, ninguém que fez os milagres que Jesus fez, ninguém que viu as obras prodigiosas de Jesus, não podem dizer que não era obra de Deus. Deus agiu por meio de Cristo e vocês viram. É o que diz Pedro. Deus realizou por intermédio dele entre vós, diz Pedro em seu sermão. A vida dele testemunha que ele é o que Deus enviou. Mas ele continua dizendo não só a vida de Cristo, mas como nós cantamos hoje também a sua morte. Ele diz: ele foi entregue por Deus. É tão interessante essa parte dele falar que a morte de Cristo é a vitória sobre o mal, é a vitória sobre a opressão, é a vitória sobre o diabo, é a vitória sobre o exílio, é a morte naquela cruz, a grande batalha travada, que ele chega a dizer, então, varões israelitas, a partir do verso 22, e ele diz, no verso 23, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Esse é um dos versículos mais interessantes para quem tenta entender a soberania de Deus. Ele está dizendo, sabe por que Jesus morreu? Porque Deus assim soberanamente planejou. A morte dele era necessária. A morte dele era um projeto de Deus. Então Deus planejou enviar o seu filho para o entregar. Deus deu o seu próprio filho por amor a nós. Deus entregou e sacrificou o seu filho pelos pecadores. Mas ao mesmo tempo que a morte de Jesus, ela é pelo propósito, pela presciência, pelo desígnio de Deus, ele diz assim, ao mesmo tempo, vós o matastes. Muita gente gosta de me perguntar aqui na igreja, e é um assunto que virou moda nos últimos anos, na internet, e aqui é sobre a soberania de Deus. Como é que lida um Deus que é totalmente soberano na história, e um Deus, e a liberdade do homem? E a Bíblia integra essas duas de forma tão poderosa como nesse texto.
Ao mesmo tempo que Cristo foi entregue e sacrificado pelo plano de Deus, ao mesmo tempo, isso acontece pelo livre-arbítrio do homem de pecar. Pela liberdade que o homem tem de ir contra Deus. Em nenhum momento essas duas verdades se contradizem. Deus é totalmente soberano, mas isso não nos deixa mais sem liberdade. E assim Pedro diz, Deus planejou, mas eles foram mortos por causa do pecado e da iniquidade de vocês. Para deixar claro que o sacrifício de Jesus morreu naquela cruz por causa do nosso pecado. Foi eu que preguei ele na cruz, foi você que pegou ele na cruz, foram os homens que pregaram ele na cruz, porque ele foi morto naquela cruz por causa do meu e do teu pecado, por causa da minha e da tua iniquidade. Nós, a humanidade, somos culpados. Somos os motivos da morte de Jesus na cruz. Porque com a sua morte, Jesus paga o preço pelo pecado. Nós somos pecadores, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, sendo santo, justo, perfeito, sendo o próprio Deus, não merecia a morte, mas se fez maldito, humilhado, assumiu a morte de pecador naquela cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela morte não era somente Jesus pagando o preço pelo meu e pelo teu pecado, mas também Jesus como um representante dos homens, desafiando a morte, chamando a morte, o mal, o diabo, a opressão, para um grande enfrentamento, para um grande combate. A guerra entre o homem e a morte travadas naquela cruz era necessário. Aquele confronto era plano de Deus, mas a morte não pôde detê-lo, porque ele era santo, justo, ele era o próprio Deus que se fez homem, e ele destruiu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pelo nosso Senhor Jesus. O plano de Jesus está sendo cumprido pelo sacrifício de Jesus na cruz, e por isso ele avança para dizer que a ressurreição de Jesus é o motivo da nossa salvação. Ele diz ainda assim, sendo ao qual, verso 24, porém Deus o ressuscitou, Deus o enviou, Deus o aprovou, Deus o entregou, mas Deus o ressuscitou, vencendo a morte, rompendo os grilhões da terra. Ele era a oferta perfeita, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem motivo de morte, mas ele assim livremente a entregou. A morte não podia detê-lo. Sendo Deus, o seu poder era infinito. E ele vence a morte, como diz Pedro, conforme as Escrituras, citando o Salmos 16. Quando Davi fala que não deixou a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Pedro pregando e aplicando em Cristo, como os seminaristas aprenderam recentemente no seminário. Ele diz, aquela verdade não podia se cumprir em Davi, porque nós conhecemos o túmulo de Davi, nós vimos que o corpo de Davi viu a corrupção, mas ele falava do verdadeiro e poderoso Messias que viria, e Jesus é o Messias cujo seu corpo não viu a morte ou a corrupção, mas ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele não deixou o seu corpo na morte, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, para depois ser exaltado à presença de Deus. Aí ele diz então, exaltado, pois, à destra de Deus, verso 33.
E ainda no verso 36, no final dessa apresentação de Cristo como centro do seu sermão, como o salvador da humanidade, do cosmos, ele diz: Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui ele para dizer, e esse é o motivo do Pentecostes, esse é o motivo do enchimento do Espírito, esse é o motivo que se cumpre os sinais do reino de Deus, porque tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, agora com a sua autoridade, ele derramou isso que vedes e ouvis, falando sobre o derramamento do Espírito, as profecias, o mover de Deus que acontecia naquele lugar. Ele diz: quem derramou o Espírito em Pentecostes foi Jesus, porque Jesus é o Senhor, o Messias, sobre os céus e a terra. E Ele agora reina, céus e a terra, sentado à destra de Deus Pai. Há um homem sentado à destra de Deus Pai, reinando e governando sobre a humanidade. Há um homem lá. E esse homem é Jesus Cristo, Senhor, cujo todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés, como dizia o próprio Salmo que Davi faz referência, Salmo de Davi que Pedro faz referência, porque Davi não subiu aos céus, mas ele disse Senhor ao meu Senhor. Ele está falando, existe um Senhor que fala ao seu Senhor. Eu não estava falando dele, Davi não é Senhor, Pedro está dizendo. Ele estava falando de alguém que viria, de alguém que seria Deus, que seria o próprio Senhor, e esse é Jesus, que é homem, que é Deus, e que está sentado à direita de Deus Pai, cujo todos os nossos inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. O diabo, a morte, a opressão está sobre os pés de Jesus. Não há nada, não há nenhum inimigo da humanidade cuja o Senhor Jesus não o tenha dominado. E não há 1 milímetro da terra, como diz o Kuyper, onde o Senhor não diga: é meu. O Senhor Jesus é o Rei e Senhor soberano sobre todas as coisas. Por isso ele termina esse ponto da apresentação do Salvador dizendo: esteja absolutamente certo, pois, que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Como Senhor, Ele não é apenas o Salvador, porque o que faz dele o Salvador é Ele ser Senhor, é se render aos pés de um Senhor supremo, usando a máxima expressão, a fórmula do senhorio de Cristo nos apóstolos: Senhor Jesus Cristo, Senhor e Cristo. Cristo dando a ideia de o Salvador do Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento. Ele é o Rei de Israel que viria, mas Ele é o Senhor, o Curios. Não estamos sobre o governo do Senhor Curios romano, mas temos um Senhor que reina sobre nós. Conversão é render-se aos pés de um Senhor soberano e dizer: eu vivo não para que Deus faça a minha vontade, mas que eu faça a vontade de um Senhor. Eu adequo a minha vida à vontade dEle, à palavra dEle. Eu, se preciso, sacrifico a minha vida para o meu Senhor, porque Ele sacrificou a dEle pela minha. É entender, como diz o Senhor Jesus: quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Porque Jesus é o Senhor, e o nosso papel é de ser os seus súditos. E por fim, Ele apresenta quem são os salvos. Se Ele apresenta a salvação como essa nova vida no Espírito, se Ele apresenta o Salvador, Jesus Cristo, Ele agora olha para a sua plateia e Ele fala com eles. Quando eles, com o coração compungido, que quer dizer muito triste, apertado, aquecido, chegam agora com Jesus, para Pedro, não mais como uma pergunta de zombaria, dizendo: vocês estão bêbados? Antes, eles agora o chamam de irmãos. Não é mais esses galileus, como eles falavam lá, como esses galileus falam em línguas das nações, mas agora chamam eles de irmãos, dizendo: o que faremos, irmãos?
O que faremos para ser salvo? O que faremos para também entrarmos na era do Espírito? O que faremos para ser livres da opressão do diabo, das trevas, do mal? O que faremos para receber o avivamento do Espírito como vocês? E Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis do dom do Espírito Santo. Talvez você mesmo me pergunta: poxa, que vida extraordinária, nascer do Espírito, nascer de novo, experimentar vida abundante, eterna, livre, vitoriosa sobre os males da terra e do mundo, sendo mais que vencedor. Como é que eu experimento isso? Pedro diz: arrependa-se. Arrependa-se. Conversão é uma mudança de direção. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas acham que se converter é simplesmente mudar de religião e continuar a vida como era antes. Não, é mudar de senhorio. É dizer: eu me coloco debaixo do senhorio de Jesus. E para me colocar debaixo do senhorio de Jesus, eu preciso tirar o meu próprio ego, o meu próprio eu do volante e entregar para Jesus. E isso vai me fazer mudar 180 graus na direção da minha vida. Arrependa-se de ser Senhor sobre a sua vida e entregue o senhorio da sua vida a Jesus. E ele diz assim: batizando em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você sabe o que é batismo? Batismo era a confissão, ou é a confissão de fé pública da igreja. É quando a gente publicamente diz: eu me arrependo dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo e eu vou viver para Ele. Ele diz: arrependa-se e confesse a sua fé em Jesus. Entregue o seu coração, receba esta palavra, diz Pedro, e confesse a sua fé publicamente, dizendo que Jesus Cristo é quem manda na tua família, na tua vida, na tua profissão, no teu lazer, e que a palavra dele vai governar a tua história, e eu vou fazer as mudanças necessárias para viver para Cristo. E ele diz então: para a remissão dos pecados, porque quem vem para Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não interessa qual é o seu passado, a sua história. Não interessa qual foi o seu caminho, os seus erros no passado ou no presente. Mas o Senhor Jesus, Ele pagou naquela cruz o preço pelo pecado de todo aquele que nele crê. Há perdão que te reconcilia com Deus, mas uma reconciliação com Deus tão grande, que não é só um Deus que ouve as tuas orações do céu, mas um Deus que vem habitar dentro de você para andar com você na sua história. Tamanha a reconciliação, tamanho o perdão, tamanha a relação. E ele diz: e recebereis o dom do Espírito. E aquele que arrepende-se do seu pecado, ele tem o seu pecado perdoado e o Espírito passa a habitar dentro dele para viver uma vida nova, uma vida cheia de paz, como o Senhor Jesus Cristo diz: a paz que eu dou, não dou como o mundo dá. Como diz Pedro, é uma paz que excede todo o entendimento. Como ele diz, é uma vida eterna, uma vida abundante, que me faz, como Pedro diz, ficar contente, alegre e feliz em toda e qualquer situação.
que me caminha para uma eternidade com Deus, sabendo que minha vida vai além do que eu vivo hoje, mas há uma eternidade para viver na presença de Deus, uma vida cujo Espírito me leva para a eternidade. Uma vida eterna para ser vivida, que não é somente no futuro, uma vida eterna hoje, de quem vai receber do dom do Espírito, ser derramado sem medida sobre aquele que crê, para viver em novidade de vida, para poder dizer: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele diz, então, salvai-vos dessa geração. Se ele fala que o salvo, ele recebe perdão, ele vive nova vida, ele é separado desse mundo para Deus. Você não vai mais viver para esse mundo, você não vai mais viver para os desejos do diabo, do mundo e da carne, mas você vai ser preservado dela para viver com Deus. Deus vai te separar para Ele. E você vai se separar para Deus. Numa relação de amor, fidelidade eterna. Sendo salvo desse mundo caído. E por fim, quem faz isso, entra para uma comunidade de fé, ao ponto que no final ele diz: e assim foram acrescidos 3.000 homens naquele mesmo dia. E a igreja cresceu. No primeiro sermão de um homem cheio do Espírito Santo, a igreja cresceu. 3.000 pessoas se converteram. Porque se o que é ser salvo, é ser perdoado, é viver uma vida nova no Espírito, é entrar num caminho de santificação, é participar do povo de Deus. Será acrescido ao povo de Deus. Participar de uma nova família. E essas verdades são inseparáveis. Perdão dos pecados, enchimento do Espírito, santificação e igreja. Não são partes da salvação que eu escolho. Eu quero ser perdoado, mas não quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu não quero viver em santificação. Eu quero viver em santificação, mas eu não quero participar de uma igreja. A salvação, ela produz isso na minha vida. E elas são indissociáveis. Elas são unidas, coladas. Essa obra acontece, o meu perdão é perdoado, eu encontro paz. Não somente isso, mas eu sou guiado pelo Espírito, vivendo no Espírito, nos seus frutos, nos seus dons, na sua direção, mas que começa no novo nascimento, um processo de santificação e me lança dentro de uma nova família, onde somos todos cheios do mesmo Espírito, vivendo uma nova natureza. Essa era a mensagem de Pedro. Essa foi a obra de Cristo. E ele termina fazendo um apelo, usando muitas frases no imperativo, dizendo: salvai-vos, arrependam-se, creiam, batizem-se. Pedro exorta e desafia aquele povo a se render aos pés do Salvador. E aqueles que se rendem aos pés do Salvador são os que se tornam os salvos. O povo de Deus, que vive no meio de um mundo caído, uma vida renovada no Espírito Santo de Deus. E 3.000 pessoas naquele dia se converteram. E hoje pode ser o dia da sua conversão. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, na Tua presença estamos nessa manhã, quebrantados e rendidos no Teu altar. Teu Evangelho foi anunciado, nós nos regozijamos e nos alegramos em saber da nossa salvação, do nosso Salvador e de quem são os salvos. Nós nos alegramos em saber da obra poderosa e grandiosa que
que o Senhor realizou naquela cruz. E na tua presença, Senhor, nós celebramos no teu altar. E queremos nos arrepender dos nossos pecados. E queremos confessar a nossa fé. E queremos nos render diante de ti. E eu queria saber nessa manhã, se há alguém entre nós que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Eu quero orar por você. Que quer, como fizeram aqueles 3.000, recebendo a palavra e entregando as suas vidas. Existe alguém que quer também receber essa palavra e entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, aonde você está. Hoje é o dia do seu novo nascimento. Hoje pode ser o dia de você entrar para essa nova família, para essa nova vida, para uma nova caminhada de fé em Jesus. Existe alguém entre nós hoje, decidido em render-se aos pés de Jesus? Deixe-me orar por você. É a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. É a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Ela mudou a minha história. E ela pode mudar a tua história hoje.